Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Quem ontem estava conosco em uma de nossas reuniões ou em uma de nossas igrejas e ouviu a mensagem de ontem? Levanta a mão, por favor. Agora, outra pergunta que eu vou fazer. Quem realmente parou e fez a lista das suas raposinhas? Jesus amado. Levanta a mão, deixa eu ver de novo. Muito pouco. Você sabe que a promessa é: em Deus faremos proezas em 2020. Proezas é aquilo que não faríamos ou não conseguimos fazer na força do braço, na nossa capacidade humana. É algo excessivamente difícil. Quem estava conosco na virada viu todas as definições de proeza. Projeta aqui, por favor, as definições de proezas. Proeza é aquilo que a gente não consegue fazer sozinho. Proeza é um ato de valor, façanha, algo difícil de ser realizado. Ação incomum, algo difícil ou nunca feito antes. Pode ser por outros ou por você mesmo. Uma proeza necessita de coragem para ser executada, bravura e valentia. Segundo o dicionário, proeza é alguma coisa excessivamente difícil de ser feito, é uma ação que demanda coragem, habilidade e iniciativa para ser praticado. Mas para que nós realmente tenhamos sobre nós a graça, a unção do Senhor sobre nossas vidas para realizar proezas, nós precisamos eliminar as raposinhas. E eliminar as raposinhas, projeta o versículo aqui, por favor. Apanhem para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Raposinhas são atitudezinhas. São atitudes, coloca aqui, por favor, algumas. Fofoca, crítica, inveja, murmuração, as chamadas pequenas indisciplinas. Eu estava falando de pequenas indisciplinas ontem, e falando de vida profissional, eu vou te dizer algumas pequenas indisciplinas que pode arrebentar com a sua vinha. A vinha é prosperidade, a vinha é alegria, e pequenas indisciplinas, pequenas negligências, ou imprecisões, daqui a pouco eu falo sobre isso, é quando você combina algo e não cumpre, é quando você dá uma palavra e não cumpre com a palavra que você deu, quando você dá um horário e não cumpre com o horário que você se comprometeu, quando você diz, eu vou te ligar e você não liga, ou daqui a pouco eu te retorno, mas você não retorna, já diz até sabendo que não vai retornar, então só para despachar, só para despistar, você diz assim, daqui a pouco eu te retorno, mas você sabe que você não vai retornar, daqui a pouco eu te ligo, você sabe que você não vai ligar, olha, eu passo aí mais tarde, mas você sabe que você não vai passar. São inhas, raposinhas, que arrebenta com a credibilidade, com a boa imagem. Então nós precisamos, porque eu prefiro acreditar, se a gente falar das grandes raposas, eu prefiro acreditar, porque geralmente quando nós falamos de erros, de falhas, geralmente a gente se foca nas grandes. Então a gente, talvez, muitos vão dizer assim, eu não roubo. Mas roubo você sabe que não tem tamanho, né? De centavos a milhares de reais é roubo, né? De centavos a milhares é roubo. Mas, vamos lá, eu prefiro acreditar que não tenhamos pessoas assim. Mas não só no sentido de lidar com aquilo, tocar naquilo que não é seu,
Mas, como disse, imprecisões, palavras que não são cumpridas, que mancham com a credibilidade, atitudes que realmente vai prejudicar a sua vida. Pequenas negligências, não ser, e começa assim, quer uma coisa importante, pontualidade. Pontualidade. Eu ainda estava dizendo ontem que eu aprendi, olhando a igreja, que há pessoas que têm o péssimo hábito do atraso. Ô bispo, mas durante a semana é tão corrido. Não, não é durante a semana, é qualquer dia, é qualquer feriado, é qualquer domingo, é qualquer sábado, é qualquer data. Não importa, o culto pode ser, durante a semana vai chegar atrasado, o culto pode ser no domingo, vai chegar atrasado, o culto pode ser no feriado, vai chegar atrasado. Se ele não for 9 horas, se for uma única reunião em um determinado horário, vai chegar atrasado. Porque é um hábito que está dentro da pessoa. É um péssimo hábito que acompanha a pessoa. E esse péssimo hábito mexe com a credibilidade. Esse péssimo hábito são raposinhas que podem comprometer as grandes realizações. Então, nós estamos trabalhando para realmente 2020, que é outra coisa que eu quero falar, nós estamos no primeiro ano da próxima década. E eu vou pedir uma gentileza a gente que fica preso a miquinha, picuinha, coisas que não são relevantes. Querido, se a década começou ou não começou, a minha já começou. Viu? Tem pessoas que ficam assim, mas não começou a década é 2021, é segundo o calendário de quem? De quem? Nós começamos 2020, vai passar 10 anos, 2030, acabou. É a próxima década. Nós temos uma década pela frente para definir a nossa vida, e esse é o primeiro de uma década que eu tenho declarado isso, profetizado isso, é a década de definir o resto de nossas vidas. Se você pegar dessa forma, como esse será o primeiro ano de uma década que eu quero chegar a 2030 com a minha vida transformada, eu quero chegar em 2030, falando profissionalmente, financeiramente, eu quero chegar em 2030 com a minha vida definida, o que vier daí para frente é lucro. Amém? Então não fica preso se entrou no calendário, se não entrou no calendário, estou um pouco me importando com isso, o meu já começou. Eu estou agarrando como uma grande oportunidade e só para consertar, já entrou, tá? Já entrou, não tem conversa. Quem está com polêmica é besteira, é idiotice. Já entramos numa nova década. Funciona assim, projeta aqui por favor. Projeta aqui por favor. De 1º de janeiro de 2000 a 31 de dezembro de 2009, primeira década. Correto? Ok, então vamos lá. 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2019, segunda década. 1º de janeiro de 2020, que é a que nós estamos, a 31 de dezembro de 2029, terceira década do milênio. Terceira década do milênio, acabou. Se o calendário fulano no ciclano, se tem mais um ano a perder, eu não tenho. Se alguém tem mais um ano a esperar para começar a década, o meu já começou. O nosso já começou. E nós não temos tempo a perder. E nós estávamos falando ontem que a vida é como uma grande maratona, é como a São Silvestre. Você olha na São Silvestre, teve 35 mil inscritos, todo mundo pagaram R$170 para se inscrever, uns foram para fazer brincadeira, para se fantasiar das coisas mais criativas, só para brincar, outros foram para participar, competir e não leva nada, mas teve o grupo de frente, que são 10 pessoas, que faturaram, ganharam, é a vida deles. Tem gente que ganhou quase R$100 mil, porque não está ali de brincadeira. E a vida é assim, tem gente que está de brincadeira, tem gente que está só para competir, e existem pessoas que não estão de brincadeira, tem pessoas que estão indo para ganhar,
Tem pessoas que querem fazer parte daquele grupo de frente, daquele grupo, a elite do negócio. Amém? E esse grupo tem que ser nós, esse grupo tem que ser você. Eu não quero simplesmente participar, não estou de brincadeira. Eu não estou aqui, pagar, todo mundo pagou. Mas ganhar, quantos ganharam? 10 na verdade ganharam, só que o top mesmo um ganhou. Dinheiro, 10 ganharam. Mas realmente, primeiro lugar, o que ganhou realmente o primeiro lugar e a premiação máxima, foi um. E é o que nós temos que colocar, e a vida é assim. Mas aí tem um negócio, né? Como se preparou quem ganhou? Qual o nível de comprometimento de quem ganhou? O treinamento de quem ganhou. A disciplina alimentar de quem ganhou. Treino. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Não faz parte do sermão de hoje não, tá? Definido aqui a década? Sim ou não? Acabou. Acabou. Viu? Polêmica, não se pegue em... Eu estou falando sobre isso porque tem gente que diz que, porque o bispo falou, a bispa falou, mas não entrou aqui, não entrou, para com isso. E para mim eu estou pouco me lixando para calendário maia. 2020, 2030, acabou. Nós temos uma década pela frente. É verdade ou não é? Já entramos em 2020, não tem um ano a perder. Entramos já para definir. Entramos com uma promessa gloriosa que em Deus nós faremos aquilo que você viu, o que nunca fizemos, o que nunca foi feito, que realizaremos coisas excessivamente difíceis, só que é foco, concentrados, determinados. Olha o que a Bíblia fala aqui, por favor, acha. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem, diga comigo, a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, vem, desaparece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro, diga comigo, como quem corre sem alvo. Nós não estamos correndo sem alvo, sem um propósito definido, como quem estava aqui ouviu ontem. Nós não estamos correndo com a consciência da formiga e nem do cachorro, não com instinto de sobrevivência, mas nós corremos com um propósito, para um propósito, de propósito, com algo definido. Não, e é isso que precisa entrar para a gente sair do meio da multidão, sair da massa, né? Para não ter a mentalidade da formiga que puxa o pote de mel, estou lá, tem um açúcar que puxou para cá, está aqui. Não, nós corremos por propósito. Nós não corremos como quem corre sem alvo, diga comigo, e não luto como quem esmurra o ar. Não estamos dando soco no ar, não, soco no vento, é algo certo, é o objetivo certo. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Porque é muito fácil a gente falar, difícil é praticar, né? Viver. Amém? Então coloca uma coisa dentro de você. Eu falei ontem, nós não temos tempo a perder. Nós entramos numa nova década, 2020, com uma promessa extraordinária, que nós temos tudo para terminar esse ano, o primeiro ano de uma década de um progresso extraordinário na nossa história. Só que isso vai acontecer de qualquer maneira? Não. Não vai. Nós precisamos entender, primeira coisa, buscai em primeiro o reino, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quer ter uma mentalidade? Por que a Bíblia nos ensina
a buscar a renovação da nossa mente, para lidar com os problemas como Cristo, com a mente de Cristo, para lidar com as pressões com a mente de Cristo, para fazer as escolhas com a mente de Cristo, para vencer os desafios com a mente e a fé de Cristo. Por isso que a Bíblia nos ensina, não vos conformeis, o mundo é isso mesmo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Volta lá nas raposinhas, por favor. As raposinhas são muito pequenas, aqueles pensamentos, não é bem assim. Isso é uma raposinha. Porque você sabe que o que você pensa é o que você fala, o que está no teu coração, a tua boca fala. E quando você diz, não é bem assim, isso não acontece, é assim que será. Por isso que a maior guerra que nós enfrentamos é uma guerra interna. Você tem que estar o tempo todo confrontando, e começa pelo exercício. Eu vou fazer proezas, eu vou fazer aquilo que eu nunca fiz, eu vou alcançar aquilo que eu nunca alcancei, eu vou conquistar aquilo que eu nunca conquistei, eu vou realizar, eu vou fazer a minha parte. Sabe, eu estava dizendo, eu disse isso ontem, como eu estava falando com os meus pastores. O que nós precisamos? O que pode ser uma raposinha? Pequenas distrações. Pequenas distrações que te tiram o foco. O que nós precisamos? Uma mente ampliada, uma fé ousada, muito bem alimentada. Nós precisamos do fruto do Espírito, autocontrole, domínio próprio, né? Fé, mansidão, e aí vai tudo que compõe. Então, eu estava dizendo, você precisa ocupar sua mente com coisas que alimentam a sua fé. Entende? Qual é o seu propósito de vida? O que você tem como objetivo? Olha, esse ano eu quero crescer espiritualmente como nunca. Então, o que você vai ler? O que você precisa ler? O que você vai ler para você crescer? O que você vai ler? Para você crescer espiritualmente, para você falar a língua, para a tua mente estar cheia. Esse ano, eu quero reunião, né, direcionada à vida profissional. Eu preciso crescer esse ano administrativamente, eu preciso crescer, aprender a lidar com as minhas finanças. O que você vai ler? Porque você vai ler o que tem a ver. Você não vai ler besteira. Você não vai ler porcaria. Você vai ler o que vai abrir a tua mente, ampliar a tua mente. Eu preciso melhorar relacionamentos. O que você vai ler? Você vai investir nisso. Para você crescer, você precisa fazer a sua parte. Você precisa se preparar, dar condições a Deus, porque as oportunidades, elas vão chegando. Deus vai criando oportunidades. Agora você precisa estar preparado para ela. E agarrar realmente a oportunidade, né? Quando ela vier, você está preparado para ela. E eu vou mostrar isso para você. Deixa eu só concluir aqui das raposinhas. As raposinhas são espertas. Elas fazem xixi para enganar o olfato dos cães farejadores, que é o dono da vinha. Que o dono da vinha coloca para vigiar a plantação. Isso significa que há muitas raposinhas, diga comigo, camufladas, escondidas, atrás de desculpas, justificativas, vitimismo, porque você não conhece a minha vida, você não sabe pelo que eu passei. Mas quem não passou? Quem não passou? Mas o senhor não sabe o que eu passei. Mas quem não passou? Se eu descer aqui e pegar o microfone aqui, todo mundo tem uma história. Todo mundo foi traído, todo mundo foi decepcionado, todo mundo teve um começo difícil, ou esteve ou está. Todo mundo.
desculpas, justificativas, vitimismo. E se nós pegarmos hoje testemunhos de superação, você vai ver testemunhos de alguém que saiu lá de baixo e deu a volta por cima. Porque acreditou, eu posso. Eu posso. Tem gente vivendo, eu também posso. Tem gente superando, eu também posso. Tem gente vencendo, eu também vou vencer. Tem gente conseguindo, eu também vou conseguir. O que eles fizeram? Quais foram e quais são as atitudes deles? É como disse, né? Olha lá, vamos voltar para São Silvestre. O grupo de frente brinca? O grupo de frente vai fantasiado? Vai para a hora que passa perto da câmera faz assim, faz? Não olha para lado nenhum. Não olha para ninguém. Só faz assim, quando muito só para ver se tem alguém encostando. Porque não está de brincadeira. Tem um propósito. Tem um objetivo, tem um alvo. Está para levar o prêmio. E quem está para levar o prêmio não brinca. Eu disse, eu virei o ano, eu estabeleci uma meta de meditação da Bíblia e de leituras. Eu não falhei um dia. Um dia sequer. Nem um dia. E pretendo não falhar nisso. Porque nós temos, eu quero terminar o ano muito melhor do que eu comecei. Estar preparado para as oportunidades que Deus vai nos dar. Sabe? Porque Ele está aí, eu vou fazer proezas. Você vai fazer proezas. Agora, nós temos que fazer parte daquele grupo que está lá na frente. Não está de brincadeira. Não está só para participar. Está para vencer. Tem um prêmio a ser alcançado. Você viu ali? Nós não corremos como quem corre sem alvo. Nós temos um prêmio. Amém? Cuidado com a chamada das pequenas coisas. Pequenas brechas. Diga comigo, imprecisões. Seja preciso. Seja preciso. É como eu disse ontem, seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. O que passar disso é maligno. Não tem meio termo. É sim, é não, é não. Por quê? Porque é não. Seja de poucas palavras, mas palavras precisas. Desrespeito à autoridade. A Bíblia fala sobre isso. Respeite hierarquia. Respeite sempre hierarquia. Se tem alguém que está hierarquicamente acima de você, respeite hierarquia. Isso é um princípio bíblico. Quem não respeita a hierarquia nunca vai chegar a uma posição de honra. Nunca, porque não aprendeu uma lei. E a Bíblia ensina a respeitar autoridades. É um líder, é um chefe. Às vezes, quando você entra num lugar, por exemplo, se eu colocar um obreiro ali naquele banheiro ali, e o obreiro, ele é responsável por aquele banheiro, ele é uma autoridade na porta daquele banheiro. Se você coloca um obreiro aqui no estacionamento, e o obreiro é para coordenar, ele é uma autoridade ali, ele tem que ser respeitado. Você não pode olhar para ele e dizer assim, eu vou parar onde eu quiser. Não, ele é uma autoridade. Ele tem que ser respeitado. E as pessoas, infelizmente, não aprenderam a respeitar autoridades. E quem quer ser uma autoridade tem que aprender a respeitar a autoridade. Senão nunca será uma autoridade. Não aprendeu a respeitar a autoridade. Procrastinação. O que é? Depois eu faço. Depois eu começo. Depois, enrolar. Né? Sempre procrastinando. Depois eu começo, depois eu faço, depois eu realizo, depois eu mudo, depois eu coisa. E sempre adiando. Raposinhas. Raposinhas.
A raposinha, às vezes, como muita gente diz assim, ó, como eu comecei falando e talvez não concluir, eu prefiro acreditar que tem gente aqui que não rouba, tem gente que não mata, tem gente que não se prostitui. Eu prefiro acreditar que tem gente que não usa droga. Eu prefiro acreditar que tem gente que não bebe. Eu prefiro acreditar em tudo isso. Então a pessoa fala assim, eu não faço mal a ninguém, eu não roubo, mas você tem uma série de raposinhas que devoram a sua vinha. São pequenas atitudezinhas que devoram a sua alegria, a sua prosperidade, o seu sucesso. Entende? Às vezes a pessoa fala assim, a raposinha é pecado? Nem sempre é. Nem sempre uma raposinha é pecado. Mas são atitudes que vão trazer prejuízo a você. São atitudes que vão te prejudicar. Que vai devorar a flor. Sabe o que é a flor? Primeiro vem a flor, depois vem o fruto. Então, se a raposinha, ela estraga com a flor, não tem fruto. Não vai frutificar. Pecados não confessados. Dúvidas. Dúvida e fé não caminham juntos. Falta de gratidão. Quem não é grato onde está, nunca vai para uma medida maior. Porque é também uma lei. Seja grato. Falta de tempo para Deus. Corrido demais. A gente não tem tempo para falar com Deus e nem para receber a direção dele. E muito menos a graça, a unção e o favor dele. E a gente, se muitos levassem isso a sério, talvez o resultado seria bem diferente. Você precisa, o que você mais precisa na sua vida é da graça, da unção e do favor de Deus sobre a tua vida. Porque você pode até não ter um curso superior, você pode até não ser uma pessoa treinada para algumas coisas, mas se você tiver a graça, você pode ter certeza que tem gente com graça que está realizando muito mais do que muitos que têm aí seu diploma e etc. Então, uma das coisas, mas não estou falando que não deve ter não, tá? Mas eu estou falando que, como tem muita gente que tem, também não sai do lugar. Porque falta graça, falta unção, falta o poder de Deus sobre a vida dela. Leitura da palavra. Porque da leitura vem a direção. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar. Quando você mais precisa de uma direção, o Espírito Santo te faz lembrar. Então, por isso você precisa adquirir esse hábito da meditação. Faça uma lista de raposinhas. Com muita seriedade. Isso aqui não vai fazer mais parte. Pega a agenda nova, já adquiriu? Já? Sim ou não? Com a palavra profética, pega a agenda nova, essas raposinhas aqui, essas não vai mais fazer parte da minha vida. Não vai. Essas pequenas coisas, essas brechinhas, essas imprecisões, desrespeito, procrastinação, não vai mais fazer parte da minha vida, né? Falta de gratidão, e aí vai. Tem mais aí? Enfim. Amém, pessoal? Quem entendeu? Tá para participar só ou tá para levar o prêmio? Não brinca não, você só tem essa vida. Olha, tá aqui minha família para me ouvir. Está aqui, ó. Nos últimos dias eu devo ter feito umas 3 reuniões com eles. Estou batendo em cima. Não tem tempo a perder. Não tem tempo a perder. Não tem tempo a perder. Nós começamos um novo ano, é uma nova oportunidade. 2020, 2030, passa e a gente não vê. Não vê. Se você lembrar, volta aqui 2010 para 2020, nós não vimos passar. O ano passado é uma loucura. O ano passado, como eu estava dizendo, não deu tempo nem de descansar. Não deu tempo nem de arrumar a igreja. Já estava tendo que organizar de novo para o final de ano. Nem desmontou a tenda, estava tendo que montar de novo. Não é verdade? Como vai passar e a gente não vê. Mas pode passar de uma forma gloriosa, com avanços, com realizações, com progresso. Então,
Faça isso. Tá aí, tá me ouvindo. Meus filhos, disciplina. Ó, esse livro é para você, esse livro é para você, esse livro é para você. Já vamos começar com tudo, ocupar a mente, vamos começar a buscar crescimento, desenvolvimento, vamos buscar momentos de oração, de meditação, porque não temos tempo a perder. Sai do meio da multidão. Nós não estamos aqui simplesmente para participar, nós não estamos para brincar, nós estamos para levar o prêmio. Amém? Faz o mesmo com a tua equipe, faça com você, faça com a sua equipe, tira o que só rouba, tira o que é inha da sua vida, para que realmente você possa, em 2020, realizar grandes proezas. Amém? Versículo de hoje. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Diga comigo, eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel. Isso é lindo, isso é lindo. De onde Deus tirou Davi? Do curral. Você sabe que Davi, para a família, Davi era o filho que fazia o trabalho de servo. Davi, o trabalho que o servo faria, que era cuidar das ovelhas, Davi foi colocado para fazer. Os irmãos estavam no exército de Israel, estavam ocupando uma outra posição. Davi, para quem já nos ouviu falar sobre isso, Davi foi o improvável da família. Quando Deus mandou que o profeta Samuel fosse à casa de Jessé, que era o pai de Davi, que de lá Deus havia escolhido um rei, o pai chamou todos os filhos e não chamou Davi. Porque na cabeça dele, Davi poderia ser todos os 7, menos Davi, que era o 8º filho. E Deus escolheu Davi. Só que tem uma lição importante aqui, muito importante. Passa, por favor. Mas agora o seu reinado não permanecerá, o Senhor procurou um homem, diga comigo, segundo o seu coração. O que é um homem segundo o coração de Deus? Um homem capaz de obedecer a Deus, fazer o que Deus aprova, fazer a vontade de Deus. Quando Deus disse isso, Deus estava rejeitando como rei Saul e escolhendo Davi, que era o improvável, que ninguém sabia quem era Davi, mas Deus sabia, que era o garoto que cuidava das ovelhas do pai. E aí é que está uma coisa importante, que nós somos aprovados ou reprovados no anonimato. É quando não tem ninguém olhando para nós. Aí é que está. Quando Deus disse, o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Então Deus estava buscando alguém que obedecesse. Diga comigo, Deus estava buscando alguém capaz de obedecê-lo. A mesma procura está hoje. A mesma procura está hoje. Homens e mulheres capazes de obedecer a Deus, de fazer, submeter à vontade de Deus, de estar realmente em comunhão, intimidade com Deus, para que Deus possa falar, direcionar, e você se submeter à vontade de Deus. Deus escolhe alguém pelo coração, capacidade de obediência. E quando nós falamos de coração, elimina da sua vida aquele negócio, meu coração, eu tenho um coração tão bom, isso é idiotice, isso é besteira, tá? Isso é besteira, esquece isso. Não tem, biblicamente, às vezes a gente fala assim, não, meu coração é tão bom, não faço mal para ninguém. De repente, essa é a minha visão. Mas quando Deus fala de coração bom,
Deus não está falando coração simplesmente bom porque não é capaz de fazer mal a esse ou aquilo. Não, não é isso. É muito mais do que isso. Porque quando você estuda Davi, você vê um coração, um cara que não foi perfeito, que errou, mas que rasgou o coração, se humilhava, dizia a Deus que Deus poderia tirar qualquer coisa dele, mas não te tirasse o espírito. Um homem que acreditava em Deus de uma forma incrível, surpreendente, quando no desafio de Davi e Golias, que nós já ouvimos tanto a esse respeito, estava o exército inteiro de Israel, ele foi o único capaz de chegar e disse assim: quem esse incircunciso pensa que é? Sabe o que ele estava falando para o exército? Ele estava dizendo assim, porque a circuncisão era uma aliança. Ele estava dizendo assim, ele não tem aliança com Deus. Quem ele pensa que é? Nós temos aliança com Deus. Quem ele pensa que é? Eu enfrentarei. Quando o exército não teve coragem, ele teve a fé, a coragem. Ele sabia que Deus, mesmo ele, sendo um garoto, não sendo treinado, não sendo um soldado, ele acreditou que ele poderia, em Deus, realizar aquela proeza. Em Deus vencer um gigante. Treinado, realmente treinado para lutar. Ele acreditou. Então você vê que o coração não é simplesmente um coração que, como as pessoas dizem, um coração bondoso. Não, não é só isso. É um coração quebrantado, é um coração corajoso, é um coração que se submete, é um coração que se humilha. E assim por diante. Vamos lá. Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e entregou, diga comigo, alguém que é melhor que você. Por quê? Porque tem um coração quebrantado. Deus não estava buscando homens com alto nível de capacidade ou treinados, bem preparados. Deus estava buscando um homem capaz de obedecê-lo. Entende? Amém? Atos 13, 22. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Diga comigo, fará tudo que for da minha vontade. É isso que Deus busca. E você pensa que Deus não está procurando Davis hoje? Hã? Você pensa que Deus não está vasculhando para encontrar Davis hoje? Corações quebrantados, homens capazes de fazer tudo o que é da vontade do Senhor? Por isso que você precisa ter os seus momentos de intimidade com Deus. Você sabe que Davi foi escolhido por Deus como disse, no anonimato. A guerra ou a luta, o grande desafio com Golias foi a primeira pública. Mas ele já tinha travado outras guerras violentíssimas, como está lá no texto de Samuel, com o leão e o urso, que só ele. Quando Deus olhou, porque ele mesmo fala, né? Quando ele falou, eu luto contra o gigante, a primeira coisa que ele ouviu, você não pode. Foi a primeira coisa que ele escutou. Você não tem condição, você não pode. Ele disse assim, eu posso. Porque quando eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, quando aparecia um leão ou um urso, e arrebatava uma das ovelhas, eu corria atrás dele, e eu me lançava sobre ele, e o matava. Se Deus me entregou o leão e o urso, Deus me entregará esse incircunciso, esse filisteu incircunciso. A guerra, a luta contra o leão e o urso, ninguém assistiu. Ninguém viu. Só que Deus olhou, se esse rapaz
foi capaz de arriscar a vida dele por amor a uma ovelha, o que ele não vai fazer pelo meu exército, pelo meu povo, o meu reino? Se ele foi capaz de arriscar a vida dele, amar mais uma ovelha do que a própria vida, então o que ele não fará pelo reino? E aí tem uma coisa linda, né? Vamos partir aqui para as nossas guerras anônimas. Deus está observando quando você trava suas guerras. Guerras emocionais. Contra aquele sentimento, contra aquele pensamento. Tenho certeza, se eu perguntasse aqui em quem começou o ano oprimido, muita gente vai levantar a mão. Oprimido, pesado, aquela opressão, aquela carga sobre a tua vida, aquele desânimo, aquela vontade. Muita gente. Deus está observando a todo tempo como você reage, as suas guerras por fé, as suas guerras no anonimato, sentimentos, pensamentos, seduções. Deus está observando. Às vezes nós travamos uma guerra que ninguém está vendo, mas são treinamentos também. O leão e o urso foi um treinamento para Golias. Sabia disso? O leão e o urso foi só o treinamento para Golias. Porque o desafio depois contra Golias mudaria a história de vida de Davi. Tiraria ele de uma vez por todas do anonimato. Ele seria a partir daquele momento conhecido nacionalmente e internacionalmente. A partir daquela batalha, ele nunca mais seria o mesmo. E ninguém pode se esquecer que havia uma recompensa. E ele foi por causa da recompensa. Ele disse, o que mesmo vai receber o homem que derrotar Golias? Você vê que ele tinha ambição, ele queria aquilo. Vai receber a filha do rei, a mão da filha do rei, isenção de impostos para a família, vai receber ouro, vai se tornar rico o homem. Ele disse, eu vou, tenho fé para isso. Deus vai me dar essa vitória. Olha que coisa linda. Deus vai me dar essa vitória. Eu acredito que Deus pode me dar essa vitória. E todo mundo dizendo para ele, você não pode. O rei disse, você não pode. O irmão virou para ele e disse, você é um presunçoso, o que você está fazendo aqui? Com quem você largou as ovelhas do seu pai? Você quer ver o circo pegar fogo, rapaz? Ele disse, o que eu fiz, rapaz? Preparado. Então, aonde eu quero chegar? Cuidado com as suas guerras internas. Cuidado com as suas guerras no anonimato. Aquela que ninguém está vendo. Deus, ali você está sendo aprovado ou reprovado. Às vezes, alguns desafios é uma preparação para algo maior que vai vir. É um treinamento para algo maior. Nós já pregamos sobre isso. Quando ele foi lutar contra o urso, você sabe quando o urso vai lutar contra um homem, vai atacar um homem, ele fica em pé. E atinge a estatura de 2,70 metros, 80, dependendo do tamanho do urso, quase 3 metros. Ele não viu nada mais, nada menos Golias, que tinha quase 3 metros de altura, ele enxergou o urso. Ele já tinha preparação para aquilo. Ele já estava treinado para aquilo. Só que essa luta ninguém assistiu. Mas Deus assistiu. Deus viu. E ali, ele estava sendo aprovado. O Senhor olhou o coração. Porque você vê que ele foi escolhido pelo coração. Ó. Diga comigo, é um homem segundo o meu coração. Fará tudo o que for da minha vontade. Foi aí. Foi escolhido pelo coração. Coração capaz de obedecer. Coração capaz de submeter à vontade de Deus. E é isso que nós precisamos realmente trabalhar e ter essa consciência, essa lucidez. Porque te promover, é isso aí, ó. Um dia eu estava lá cuidando, o que você leu comigo? Te tirei do curral. Um dia eu estava lá no curral. Depois, estava sentando no trono e governando, reinando em Israel. É isso que Deus busca. Passa, por favor.
Jesus, Atos 13, 23, um dos descendentes de Davi é o Salvador que Deus concedeu a Israel conforme sua promessa. Jesus é da descendência de Davi. Davi diz, 1 Samuel 17, 32, Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido, diga comigo, por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes o diabo mesmo tenta bombardear a tua mente com essa voz? Você não tem condições. Você não pode vencer. Você não pode conquistar isso. Você não tem condições. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas... Está entendendo ou não? Você é apenas uma dona de casa. Você é apenas um jovem pobre. Você é apenas uma pessoa que fez o ginásio colegial, você não tem formação. Você vem de uma família pobre. Você é apenas. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele e dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Diga comigo, esse filisteu incircunciso será como um deles. Olha isso. Será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Assim como Deus me deu a vitória contra o leão e urso, vai me dar contra ele. Deus dá vitória a quem Ele quer. E essa tem que ser, a tua palavra tem, para você mesmo, e liberar palavras. Deus promove quem Ele quer. Deus levanta o pequeno, põe assentado em meio aos príncipes. Deus faz do pequeno grande, Deus exalta quem Ele quer, Deus enriquece quem Ele quer. Ao invés de dizer que, ou permitir que o diabo sussurre essa voz maligna, que você é apenas, que você não tem condições, não, você deve responder e dizer, eu posso. Deus põe quem Ele quiser, Deus promove quem Ele quiser, Deus exalta quem Ele quiser, Deus coloca no topo quem Ele quiser, Deus enriquece quem Ele quiser, e eu posso, em Deus eu farei proezas. Amém? Para isso, você deve estar no lugar certo, com as pessoas certas, se enchendo da coisa certa, porque Davi estava tão cheio, que gente mais importante que ele disse que ele não podia e não entrou dentro dele. Ele não permitiu que aquilo entrasse. O irmão afrontou ele, o rei disse que ele não podia. Golias desprezou ele. Golias, quando viu ele, riu e disse, eu sou algum cão para você vir aí, que ele estava só com a funda? Ele disse, eu sou algum cão para você vir comigo aqui contra mim dessa forma? E amaldiçoou. Nada disso entrou dentro dele. Ele declarou palavras poderosas. Você vem a mim com espada, com escudo e lança, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Amém? O gigante disse, eu cortarei tua cabeça. Ele disse, eu cortarei a tua cabeça. E ele cortou a cabeça do gigante. Amém, pessoal? Você sabe que quando nós falamos de cortar a cabeça do gigante, é sempre importante lembrar que quando você realmente, quando ele lançou a funda e atingiu a cabeça, a testa do gigante, o gigante caiu, ele correu, pegou a espada do gigante e foi e cortou a cabeça dele, porque não basta só derrubar, tem que cortar a cabeça. Tem que eliminar o problema, eliminar de uma vez por todas.
Porque um problema que você não elimina, ele vai voltar. Entende? Se você não corta a cabeça de uma vez por todas, não, eu vou eliminar isso da minha vida de uma vez por todas. Porque se você não corta, ele vai voltar e pode voltar mais forte. Pode voltar mais preparado, mais resistente. Então, é isso que você tem que ter dentro de você. Deus está procurando Davi. Deus está procurando corações capazes de submeter à vontade de Deus, fazer o que Deus aprova. Deus está procurando isso. Se Deus pode te promover, te enriquecer, não tenha dúvida disso. É um gesto, é um sinal, é uma palavra. Se Deus determinar que todas as portas sejam abertas, todas elas serão, e não adianta ninguém tentar impedir que isso aconteça, que vai acontecer. Mas o que Deus está procurando? Entra, aproveite isso, eu vou frisar, vou repetir isso continuamente. Entra focado. Coloca na tua mente e na tua boca palavras de fé. Se encha para falar a língua, para ter o mesmo espírito. Separe momentos de meditação, de oração. Às vezes parece que isso é uma coisa menor. Não, não é. Não é. Porque Deus, observe que Davi estava lá no meio das ovelhas. E Deus estava observando ele quando ninguém estava vendo o que ele estava fazendo. Ele foi escolhido lá, no anonimato. Deus conheceu o coração dele lá, cuidando de ovelhas. Sabe o que isso significa? Cuidar de ovelhas era uma coisa menor. Mas ele fez com todo o amor. Ele deu o seu melhor, ele deu a vida, ele arriscou a sua vida por aquelas ovelhas. E ali Deus o escolheu para colocá-lo à frente de Israel, como rei de Israel, à frente das ovelhas de Israel, ser rei, e não um pastor de ovelhas. Então, Deus está observando o que fazemos, o nosso coração, a nossa intimidade, a nossa comunhão, as nossas guerras no anonimato. Às vezes, quando você trava uma guerra interna e trava por fé, um pensamento, um sentimento, Deus está te observando. É ali que você está sendo aprovado. Entende? Uma seta maligna que vem, uma sedução, um sentimento para você fazer algo que talvez Deus reprove, mas você trava aquela guerra interna e diz, não vou fazer. Não tem ninguém me vendo, mas Deus está me vendo. É ali que você está sendo aprovado. É ali que você está passando no teste. É a sua comunhão com Deus. Elimina da sua vida asinhas. Elimina, seja uma pessoa irrepreensível. Não fala dos outros. Não seja um murmurador, não seja um crítico. Seja uma pessoa sensata, equilibrada. A mente de Cristo. É aí que você está sendo aprovado. Cuidado, né? Às vezes a gente fala precipitadamente, tem gente que tem a língua pesada, e quem tem a língua pesada, os resultados também são pesados. Quem não guarda a sua língua, não guarda das angústias a alma. Isso é algo que você precisa levar muito a sério. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar profundamente ao seu coração. Deus está procurando Davi.
Deus está procurando Davis. Corações capazes de fazer o que Deus aprova. Submeter à vontade de Deus. Coloque dentro de você principalmente começando agora, você não está nessa corrida, nessa maratona de 2020 para brincar. Não vim para brincar. E não vou brincar. Lá na São Silvestre a gente vê gente fantasiado de super-herói, mas não tem nada de super-herói. Tem gente fantasiada de tudo quanto é fantasia que você possa imaginar. Uns de flor, de rosa, de cachorro quente, de tudo que a gente possa imaginar. Está ali, só para brincar. Outros estão por estar, só para participar. Mas tem aquele grupo que está lá para levar o prêmio. Todo mundo pagou R$170 para participar. E teve gente que saiu de lá com quase R$100 mil. Todo mundo pagou. Todo mundo vai pagar um preço esse ano. Todo mundo tem um preço a pagar esse ano. Mas a gente pode chegar lá na frente e receber o prêmio. A recompensa. A recompensa de estar focado, de se submeter a um treinamento rigoroso, subjugar o seu corpo, esmurrar o seu corpo, a sua carne, submetê-la à servidão, à obediência. Nós não estamos correndo como quem corre sem alvo. Não estamos. É para chegar lá e olhar para trás e dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Por isso eu não vou brincar. Eu não vou me distrair. Esse é o primeiro ano de uma nova década. De um crescimento, de um avanço, de um progresso extraordinário que nós teremos. Esse ano, e você pode ter certeza que os próximos 10, vai passar rápido. Mas já pensou que gostoso? Chegar lá na frente e olhar e falar do que vier daqui para frente é lucro. Que delícia, hein? O que vier daqui para frente é lucro. Porque eu agora já vou traçar novos alvos. Porque o que eu tracei lá atrás já foram todos alcançados. Não é verdade? Coloca isso dentro de você. Deus vai derramar da graça e da unção e do poder dele sobre a tua vida. Coloca dentro de você que você vai fazer proezas. Você vai entrar focado e você vai fazer proezas. Proezas é algo excessivamente difícil. Mas que na graça você vai realizar com facilidade. Davi realizou uma grande proeza enfrentando e vencendo Golias. E foi só uma pedra que ele atirou. Acertou no lugar certo. Só uma. Você vai realizar proezas. Deus vai te capacitar para você realizar. Você não é apenas uma dona de casa. Você não é apenas uma mulher. Você não é apenas um jovem pobre. Você não é apenas um homem humilde.
criado de uma maneira humilde. Você não é apenas uma pessoa que não estudou. Não, você não é. Deus disse, foi isso que ele ouviu, ó, você é apenas, mas é o apenas que Deus colocou para reinar. Foi aquele. Aquele que nem o pai, nem a família lembrou. Mas Deus lembrou. Deus o escolheu. Deixa Deus olhar para o seu coração e se agradar dele. Trabalha o seu coração. E certifique-se que o seu coração é um coração limpo, puro. Projeta aqui alguns versículos, por favor, seguintes. Rapidinho, por favor, Kate. Eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o acolherei e cuidarei de você. Olha isso. Eu o instruirei e ensinarei o caminho. Eu o instruirei e ensinarei o caminho. Aquele que não erra. Aquele que conhece. Eu ainda gravei uma oração, está com medo do futuro? Medo porque Deus está lá? Como é que nós vamos ter medo do futuro? Ele está lá já. Ele já está lá nos esperando. Passa, por favor. Pode passar. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração. Diga comigo, me ensinas a sabedoria. Mas ele quer verdade no íntimo. Verdade no íntimo. Verdade. Trabalhe para ser, sabe, hoje, infelizmente, os chamados cristãos estão à vergonha. Não tem testemunho. É vergonhoso. Trabalhe para ser uma pessoa que as pessoas olhem e digam: esse é um cristão de verdade. Esse é um cristão de verdade. Olha, eu fazia tempo que eu não vi uma pessoa como você. Pessoa séria, que se importa realmente com o cristianismo, a palavra, porque nós somos imitadores de Cristo. Nós damos testemunho. Nós somos um exemplo a ser seguido. Passa. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Diga comigo assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Faça desse versículo uma oração contínua, constante. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável, firme, que não oscila, que não vai para lá e para cá, está sempre estável. Cria em mim um coração puro, porque Deus está procurando esses. Não me expulse da tua presença e nem retires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Guarda o Salmo 51 para você.
e leia esse salmo, medite nele, declare, ore ele para você. Deus está procurando homens com esse espírito. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Amém? Feche os seus olhos e fale com Deus, fale com o Espírito Santo. Crie em mim, Espírito Santo, um coração puro, e me dê um espírito, renova dentro de mim um espírito estável. Eu quero ser um Davi. Eu quero ser um Davi. Se o Senhor está procurando Davi, eu quero ser um Davi. Um coração capaz de te obedecer, de fazer o que o Senhor aprova. Deus tirou Davi do curral. Você já parou para pensar de onde Deus, como Ele já tem tirado, né? Quantos de vocês, aonde você estava há um tempo atrás? Aonde você estava? E Deus já te tirou de lá. Talvez você já está a caminho do seu trono. Talvez você já esteja muito perto de começar a reinar. Uma posição de honra, de glória. Muito perto da tua promoção. Então, permaneça firme. Guarda o teu coração. Não desfaleça. Trava as suas guerras anônimas. Trava as suas guerras e vença ela. Deus está te observando. Talvez até para Davi, aquele leão e o urso foi um teste. Pode ter sido um teste aquele leão e o urso que não tinha ninguém vendo, mas Deus estava vendo. E depois veio a oportunidade que mudaria completamente a história de vida de Davi. Porque após o desafio com Golias, a vida dele nunca mais seria a mesma. A questão financeira mudaria a partir dali. Sentimental mudaria. Honra, fama. E logo depois, Deus o colocaria no posto mais alto da nação. Ele ia sentar ao trono. Trava as suas guerras internas. Vença as suas guerras anônimas. Deus está te observando o seu anonimato. Na sua intimidade. Seja aprovado. Que Deus se agrade do seu coração. E uma palavra como essa não vem por força do acaso. Ela vem com propósito. Entra focado. Porque você vai fazer proezas. Entra focado. Passe por esse treinamento rigoroso. Não brinca com a sua vida. Não brinca de competir. Porque você vai alcançar o prêmio. Você vai fazer parte daquele grupo de frente. Daquele grupo de elite. Que vai receber a recompensa. Que serão coroados. Peça ao Espírito Santo que te capacite. Peça ao Espírito Santo que te capacite, que te prepare para isso. Sabe por quê, querido? A graça de Deus vai te colocar no topo. A graça, a unção de Deus vai te colocar numa posição de honra. A graça de Deus. Confie nisso. Mas deixa Ele agir no teu coração.
Elimina todas as raposinhas. Deixa ela devorar mais a tua vinha, não. Porque Deus quer te promover. Deus quer te exaltar. Aleluia. Essa oração é sua. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Faça de mim um Davi, Senhor. Eu preciso, e eu sei que sem o Senhor eu não posso. Eu preciso do Senhor. Aleluia. Tem certeza que o Espírito Santo fala profundamente com muitos aqui. E você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que o Espírito Santo está falando com você. E a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de homens volta, mas a palavra de Deus não. É o primeiro ano de uma década gloriosa. É o primeiro. Diga a Deus que você precisa da graça e da unção dele sobre a tua vida. Diga: eu preciso da tua graça, Senhor. É tudo que eu mais preciso. Eu preciso da tua graça, eu preciso da tua unção, eu preciso do teu poder sobre a minha vida. Porque se a tua graça estiver sobre mim, eu vou realizar grandes proezas esse ano. Eu vou realizar grandes e extraordinárias proezas esse ano. Aleluia. Diga isso. Diga. Vai sair pela tua boca que você vai realizar grandes proezas esse ano. Você vai realizar coisas grandes, gloriosas. Você vai... Aquilo que era difícil, você vai conseguir. Aquilo que você nunca conquistou, você vai conquistar. Que você nunca fez, você vai fazer. Diga: eu vou realizar proezas em 2020. Aleluia. 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 Restaura, Senhor. Receba essa unção sobre a tua vida. Receba essa unção sobre a tua vida. Receba esse poder sobre a tua vida. Aleluia.